que o Choco nos uniu. O Choco, para quem não sabe, é um pastor, né? Vocês daqui não chegaram, não tiveram essa oportunidade de conhecer o pastor Chocolate. Ele é nosso amigo e nos conhecemos, né? Os pastores que estão aqui hoje, sogro e sogra do pastor Chocolate. E através dele, nós conhecemos eles, conhecemos a Lu, Marquinho, e formamos toda uma família, né? Conhecemos lá na Ilha Comprida, na praia. E o pastor Choco nos deixou, né, que nos deixou cumprir o seu propósito aqui. Tem quantos meses? 5 meses. O pastor Choco foi morar na eternidade. Um pastor muito querido, novo, né? Mas cada um tem o seu tempo aqui. E através da vida dele, a gente então também teve a oportunidade de fazer parte dessa família. E essa família é muito especial pra gente. Então hoje vou chamar a pastora Mônica, uma salva de palmas. Uma mulher de Deus. Canal de bênçãos para a nossa vida. E hoje não será diferente do coração que ela vai ministrar na vida de vocês. Amém? Seja muito bem-vinda novamente, pastora. E hoje nós te entramos aqui em Piracicaba, não foi, pastora? Foi. Mas ela conta, gente. Que bênção. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Eu coloquei um título para a mensagem de hoje, que é Metamorfose da Fé. Amém? Hoje Deus quer trazer para nós uma transformação na nossa fé. Amém? Então eu quero que você primeiro abra lá em Hebreus. Hebreus 11. Eu vou ler só o primeiro versículo. Amém? Diz assim, deixa eu ver, tem aí? Deixa eu ver a tradução que vocês têm aí. A tradução que eu tenho diz assim: ora, a fé é o fundamento das coisas pelas quais esperamos e a prova das coisas não vistas. Amém? A fé é o fundamento das coisas pelas quais esperamos e a prova das coisas não vistas. Baixe sua cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, nos renova todos os dias, Pai. Por isso nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus, Pai. Anula e cancela, Senhor, toda distração, toda distração de pensamento, Senhor, toda preocupação em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa recolher agora em Tuas mãos, Senhor, porque nada mais podemos fazer a não ser Te adorar nesse momento, Senhor. E é o momento mais importante do culto, onde nós vamos receber do Senhor a direção para as nossas vidas, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração, a nossa mente seja livre neste momento para receber de Ti as direções. Que a Tua palavra flua do Seu trono, Senhor. Que tudo que sei ou penso que sei possa ser anulado e cancelado diante de Ti, Senhor. E que eu seja usada somente como um instrumento em Tuas mãos, para a Tua honra e para a Tua glória. E que ao final dessa mensagem, Pai, ninguém se lembre da pastora Mônica, Senhor, mas que ela fique marcada no coração, Pai, como um tempo de mudança, em nome de Jesus. Amém. Aplauda esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. 12 dias para 12 meses. É muito interessante que eu não sei vocês, mas lá em casa é assim, e todo final de ano é um tempo de reflexão, não é mesmo? Onde nós queremos iniciar um novo ano
E nós queremos iniciar novas coisas, nós queremos coisas diferentes. Aquelas conquistadas nós queremos que renove, aquela que nós não conquistamos ainda, planejamos, fazemos planos. Tem pessoas, eu não sei se vocês têm o hábito, tem pessoas que têm o hábito de fazer uma lista. Quem tem hábito de fazer lista aqui? Eu já fiz, gente, era muito engraçado. Quando eu fiz a minha lista, foi até uma direção do pastor, e nunca mais fiz lista. Foi a única vez que eu fiz a lista. Porque foi assim, quando eu percebi que o pastor Renato tinha a direção de Deus para o chamado pastoral, eu não queria, né? Então eu falava não. Ele falava comigo, olha, se Deus quiser que eu seja pastor, ele vai ter que descer do céu e falar comigo, né? E aí então eu sabia que o pastor, eu vi o tempo se preparando para que ele fosse levantado pastor. E sinais eram muito claros. E eu comecei a ficar um tempo assim bem nervosa com isso. Eu sou professora, eu amo o que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço. Então a primeira coisa que vinha na minha cabeça é que eu tinha que largar de ser professora, e eu não queria, né? E aí eu lembro que no final de ano, o pastor fez uma reunião lá na liderança, e ele falou assim, ó, peguem a sua agenda, e eu quero que na última folhinha lá da sua agenda, você escreva os seus objetivos aí para o próximo ano. E eu fui lá, fui colocando, aí eu peguei e coloquei assim, e eu coloquei assim, presbitério para o meu marido. Porque lá era muito interessante, lá no nosso ministério é assim. Então, nas quintas-feiras, geralmente, o pastor coloca os presbíteros para pregar. Então eu falei assim, já que ele quer tanto, né, ser pastor, então, já que Deus falou tanto com ele para ele ser pastor, vamos colocar presbítero, né? Ele prega lá no altar, já tá bom, né? Deus afaga ali o coraçãozinho dele e eu fico tranquila. Mas Deus é incrível, né? Naquele ano ele foi levantado pastor. E eu junto na mesma missão, né, mulheres? Somos submissas, estamos sob a mesma missão que os nossos maridos, em criar nossos filhos, em muitas vezes sustentar a nossa casa, dar condições para as nossas casas. Isso é submissão, é nós estarmos sob a mesma missão deles, né? Então todas as missões que Deus dá para o líder da casa, Ele nos coloca, seja para apoiar, seja para conduzir junto. E aí veio o chamado pastoral. Mas foi muito engraçado, porque Deus teve que descer do céu mesmo. Um dia eu estava ali na frente, foram orar por mim, e é um amigo muito chegado nosso, que a gente conhece desde que chegou em Peruíbe, e ele veio orar uma vez, ele saiu, não orou nada. Eu falei, oxe, por que não orou? Aí daqui a pouco ele orou por outras pessoas, veio orar por mim de novo, nada. Na quarta vez, ele sabia desse meu não desejo. Ele me conhecia bem, a gente é muito amigo até hoje, e ele sabia que eu não tinha, eu sempre falava, ai Deus, eu tenho que descer do céu, pastora, nem pensar. E nesse dia, quando ele voltou pela quarta vez, ele falou assim para mim, ó, eu só vou te dizer o que Deus está me pedindo para te dizer. É tempo integral na obra. Ai, aquilo acabou com o meu coração. Eu chorava tanto, eu fiquei desesperada, né? E aí depois eu achei que tempo integral na obra era eu pregar na escola. Eu pregava na escola, até hoje prego, meus alunos aceitam Jesus. Eu prego para as mães. Mas aí Deus tinha um pastoreio, né? Então eu não faço mais lista para o outro ano, né? Eu fico no meu secreto ali. Deus não entendeu a minha lista. Mas muita gente faz listinha, não faz? Faz lá a lista de objetivos. Todo mundo quando começa o ano quer mudança. Quem aí quer mudança para 2026? Eu não sei em que área da sua vida. Às vezes você está esperando mudança ministerial, na área ministerial. Você quer servir em algum ministério, quer ser pastora. Alguém quer ser pastor? Tem no coração chamado? Levanta a mão. Ó, que o anjo já anota lá. Então, eu não sei que área que você quer mudança em 2026. Eu também quero. Eu tenho as áreas da minha vida
que eu quero mudança para 2026. E às vezes é na área financeira, às vezes é uma mudança total de vida, mas a gente sempre inicia o ano com expectativas novas, não é mesmo? Mas não adianta nós precisarmos ou ansiarmos por uma mudança no tempo, no processo do mundo. O pastor falou ontem aqui sobre tudo que tem acontecido e realmente só vai piorar. Não sei porque que a gente fica achando que vai melhorar, só vai piorar, né? A Bíblia diz isso, nós somos guiados pela Bíblia e a Bíblia diz isso para nós todo momento, que só vai piorar, mas a gente ainda espera, né? Mas nenhuma mudança vai acontecer em nossas vidas se não começar de dentro para fora. Se não começar a mudar a nossa mente. Se a nossa mente não for transformada primeiro por Cristo Jesus, não haver uma metamorfose, não vai haver mudança. Porque nós vamos continuar olhando todos os aspectos da nossa vida que nós ansiamos por mudança com os nossos olhos. E a olhos nus, a mudança é possível. Mas a palavra de Deus diz que não importa as circunstâncias, não importa se o mundo não vai mudar, se o mundo só vai piorar, mas nós não estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, como nós estamos debaixo das asas, das mãos do Senhor, nós podemos ter esperança de mudança. E por isso eu quero falar de fé nessa noite. Porque Deus quer transformar a sua fé. E nesse versículo diz que a fé é o quê? É o fundamento das coisas pelas quais esperamos. Está esperando mudança? Só com fé. Ela vai ser o fundamento daquilo que você está esperando. E aqui também diz que ela é a prova do que os nossos olhos não alcançam. Então, fundamento, se você procurar no latim, você vai perceber que é o alicerce. A mesma coisa quando nós vamos construir. Eu moro na praia, graças a Deus, moro no paraíso. Mas se aquelas casas da praia não tiver um bom fundamento, uma boa fundação, um bom alicerce, o que acontece? Vai ruir, porque tem areia, no subsolo tem lençóis freáticos. Então precisa ter um preparo especial para aquele lugar. Então toda vez que nós vamos fazer uma construção de algo, nós precisamos ter um fundamento, nós precisamos ter ali o alicerce. Então aqui diz que a nossa fé é o alicerce que sustenta as coisas que eu e você esperamos. Então são eventos que ainda não aconteceram. Se você está esperando algo, só pode estar esperando algo que ainda não aconteceu. Amém? Estão comigo? Amém. Se você espera algo que ainda não aconteceu, a única coisa que pode te dar sustento para você acreditar que isso vai acontecer é a sua fé. Porque a Bíblia diz que ela é o fundamento que sustenta as coisas que nós esperamos. Ela renova a esperança de algo que ainda não existe, que será trazido à existência. Então, coisas que você e eu esperamos que aconteça nas nossas vidas, seja qualquer aspecto que for, se ainda não aconteceu, é a única coisa que vai te dar sustento, que vai te fundamentar para você esperar ver aquilo que ainda não aconteceu, que já está ganho nas regiões celestiais, que você vai trazer, que Deus vai trazer
existência vai ser através da fé. Amém? Estão comigo ainda? Amém. Então é a fé que renova a nossa esperança naquilo que ainda não foi trazido à existência. Mas aqui também diz que a fé é a prova de algo que os nossos olhos não alcançam. Nós não estamos falando de um carro novo. Às vezes pode ser, você pode estar almejando um carro novo. Lógico que você não está esperando o carro novo cair do céu. Algo precisa ser movido. Mas aqui nós estamos falando de uma fé que move algo que os nossos olhos não alcançam. Glória a Deus. Então a fé, ela nos capacita a viver em níveis de esperança e de expectativa que são incompreensíveis para aqueles que ainda não alcançaram o verdadeiro caminho, para aqueles que não creem em Jesus, para aqueles que não entenderam o plano de salvação. Você sabia que nesse exato momento tem pessoas, talvez até da sua própria família, que falam assim: meu Deus, ela vai 12 dias na igreja? Já ia só no domingo, é domingo e que dia que é culto aqui? Já ia de domingo e de quarta, já achava muito, já estava virando beata. Agora vai 12 dias. Você sabe que tem pessoas que estão pensando que você virou beata, né, pastor? Não é? Mas por que você vem? Porque a tua fé alcança aquilo que eles não alcançaram ainda, que os seus olhos não veem, mas que eles também não vão entender. É verdade. Porque eles não entenderam o plano de salvação, porque eles não entenderam Jesus, eles não entendem o sacrifício de Jesus, e está tudo bem. É verdade. Nós vamos continuar sendo os loucos, os beatos da igreja, e eles vão continuar lá, e nós vamos orar para que eles possam alcançar essa visão, amém? Amém. Mas se você vai ser visto por eles, assim vai ser, certo? Porque a nossa fé, com a nossa fé, a gente vive um nível de esperança e de expectativa que eles não vão compreender enquanto não compreender Jesus. Eu lembro quando eu e o pastor nos convertemos, e é muito engraçado, quando você, ainda bem que não passa filme, né? Nós não estamos no julgamento, gente, que se passar o filme, vocês vão falar: tá de brincadeira esses dois, né? Mas eu e o pastor, quando nos convertemos, nós namoramos desde os 12 anos. Em abril, que é o mês de hoje, né? Nós comemoramos 40 anos de casados e mais 7 de namoro. Ele me enrolou 7 anos, mas não me enrolou, ele pegou no berçário, não tinha como casar antes, né? Então foi lindo até a idade de casar. Mas a gente começou a namorar muito novinho. E quando você é novinho, você é curioso, né? Então nós matamos todas as nossas curiosidades. E por aí a sua imaginação vai levando aí, fique com a sua imaginação. Se você imaginou, já passei por isso aí também. Já conheci isso aí também, tudo. Nós éramos muito curiosos os dois. E aí então, em determinado momento da nossa vida, nós nos separamos. Nós ficamos 1 ano separados, né? Não vou falar nem dessa parte. Mas quando Deus restaurou nosso casamento, porque Ele tinha propósito, e Ele restaurou nosso casamento, Ele restaurou nossa família, as pessoas olhavam, e foi exatamente quando eu conheci Jesus, né? Eu conheci Jesus, me apaixonei por Jesus. Ele me tirou de um charco de lama, Ele me tirou de uma depressão, de uma dependência emocional de um relacionamento. Ele me tirou da minha 3ª tentativa de suicídio, e Ele me trouxe para perto dele, Ele me limpou, e Ele me cuidou, e Ele me tratou, e já estava bom. O que Ele fez por mim já estava maravilhoso. Ele me deu a salvação, Ele me tirou da morte. Mas Ele ainda restaurou meu casamento, restaurou minha família. E aí Ele falou: agora você vai trabalhar para mim, né? Então, quando nós passamos
e entendemos esse verdadeiro Jesus, eu me apaixonei por Jesus, as pessoas falavam assim: ah, quero ver até onde vai isso, né? Tá brincadeira. Esses dois aprontaram pra burro, agora viraram crente? Onde que vai essa palhaçada? Daqui a pouco acaba isso daí. E olha que interessante, as pessoas não ansiavam por nós dois na igreja. Eles esperavam o momento em que nós íamos falar: para chega, acabou, vamos voltar para a bagunça. Tá tudo bem. Olha como é. E eu não estou falando de amigos, eu estou falando de família. De família. Eu lembro até hoje, a gente numa festa de 15 anos, e o pastor sentado tomando Coca-Cola, e eu sentada com o pai dele numa outra mesa, e ele falava assim para mim, o pai dele: filho, eu estou preocupada com meu filho. Eu falei: por quê, seu Antenor? Ele falou: são 2h30 da manhã, o meu filho só tomou Coca-Cola até agora. Ele não tomou uma cerveja, ele não tomou uma bebida alcoólica. Eu falei: mas por que você está preocupado? Olha a preocupação de um pai. Então, muitas vezes, quando nós conhecemos a Jesus, as pessoas vão questionar. E nem sempre as pessoas vão, porque elas não entendem, elas não têm a mesma esperança que nós temos. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós começamos a viver a fé que capacita a viver nível de esperança e de expectativa que são incompreensíveis para as outras pessoas. As pessoas não entendem. E nós precisamos orar por eles, amém? Para que um dia eles possam entender. Porque hoje é muito interessante, né, meu amor? As minhas irmãs foram casadas por Jesus, amigos que iam na minha casa, casa de praia é uma bênção, né? Aparece amigo que você não vê nunca, aparece primo que você nem conhece. E aí um dia os amigos ligam e falam assim: estou indo. E vinham os amigos da bebedeira, da bagunça, e a gente deixava vir. E eles vinham aí, na hora do culto, eu e o pastor começava a se arrumar. Eles falavam: vai, pastorzinho, tchau, pastorzinho. Nem era pastor, já profetizavam, nem sabiam, já profetizavam. Falavam: vai, pastorzinho, vamos para a igreja, pastorzinho. Aí quando daqui dava 6 meses, 8 meses, eles ligavam. Eu: oi, tudo bem? E eles falavam: paz do Senhor. Eu: oi? Paz do Senhor. Muitos. Porque a gente começou a viver um nível de fé que era incompreensível a eles. Mas através dessa fé, o Senhor os alcançou. E vai ser assim com todos os nossos. Aleluia. Se você praticar essa fé. Amém? Então nós estamos aqui já querendo viver um 2026 diferente. Mas nós não podemos viver um 2026 com a mesma prática de fé que nós vivemos 2025. Algo precisa ser mudado, e eu vou dizer para você o que Deus quer mudar em 2026. Então a Bíblia, ela narra situações em que Deus conduz homens a viver e romper o estado da fé racional e viver uma fé sobrenatural. Porque é só através da fé sobrenatural que Deus vai mostrar para as pessoas e para você o poder que Ele tem de cura, que Ele tem de desfazer barreiras. Pastora, mas qual a diferença da fé racional? A fé racional é uma fé consciente, é uma fé com razão. A fé racional, vou dar um exemplo bem clássico. O pastor ontem falou que a gente trabalha numa clínica de dependência química. Se você conhece, alguém conhece, já teve contato? A gente tem contato há muitos anos com clínica de dependência. É um trabalho que eu aprendi a amar, porque eu perdi um irmão para dependência. Eu perdi um irmão com 8 tiros, por causa de uma dívida de droga de R$50. Então, durante anos da minha vida, tinha aversão a dependente químico. Se entrasse um aqui, eu saía por ali. Mas Deus me colocou exatamente para trabalhar com eles, para aprender
a lidar com isso e amá-los, né? Então a fé racional é essa. O interno vai lá com a família, interna, aí baseado lá na história do interno, se estipula um tempo para que ele possa estar lá dentro da clínica. Alguns 4 meses, outros 6, outros precisam de mais tempo, tudo bem? Então vamos lá. Qual é a fé que esse interno tem? De que pelo menos 4, 5 meses, seja lá o tempo estipulado do contrato, ele saia dali limpo. Tudo bem? Não curado. Sabe por quê? Porque a clínica não cura. A clínica, ela te mantém limpo, te mantém fora da sociedade, para que o teu organismo possa ser limpo. E sabe o que ele fala para você? Você é um adicto. Você não tem cura. Oi? Você não tem cura. Se você conversar com qualquer dependente químico que está limpo da droga, ele vai falar: eu sou um adicto. Porque ele aprendeu que cientificamente não tem cura a dependência química. Então, mas ele sabe, quando ele assina aquele contrato, que ele vai sair dali limpo. Tudo bem? Isso é uma fé racional. Quando a gente se propôs a trabalhar nessa clínica, quando nós somos chamados por Deus e pelos rapazes que implantaram a clínica ali em Peruíbe, eles sentaram conosco e eles falaram: pastores, eu não me chamo mais adicto, porque ele foi dependente químico há muitos anos. Ele falou: eu sou curado e liberto em Jesus. Então a ciência pode falar que não tem cura, mas eu sou curado e liberto pelo sangue de Cristo. E ele falou: e não tem objetivo de eu abrir uma clínica como qualquer outra clínica para ganhar dinheiro. Eu preciso trazer para essa clínica aquilo que me libertou, aquilo que me curou. E eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de vocês para me apoiar. Por isso a gente começou a fazer trabalho nessa clínica. É a coisa mais deliciosa do mundo. Você apresentar Jesus para pessoas que se diziam ateus. Você apresentar Jesus para pessoas que não criam na cura. E você poder falar abertamente de que a ciência não cura, mas para Jesus tem cura. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? O mais interessante é que as reuniões, porque não pode, hoje existe toda uma legislação, as clínicas têm que ser lá, ecumênica, como as escolas, como tudo aquelas coisas, e não pode falar de Jesus, sabia que não pode? Por isso o culto, ele é livre, só frequenta quem quer. E a reunião de terça-feira também, que a gente trata a cura de tudo que vem com a droga, né? A manipulação, a falta de autoestima. Essas reuniões são feitas de terça-feira e também é livre, porque eu não posso obrigar, porque não poderia ter, não pode ter obrigatório. Mas posso dizer uma coisa para vocês? Não fica uma cadeira vazia. Eu lembro um dia que eu cheguei no pátio, tinha um rapaz que ele era ateu, professor, como eu, ateu. Eu cheguei lá no pátio e disse assim para ele: e aí, Enzo? Ele falou: pastora, sabe, eu não creio e tal. E eu falei: amado, não tem problema, mas você pode frequentar mesmo assim. Ele falou: não, porque não sei o quê. Começaram a falar da família dele. Eu falei: Enzo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou dizendo para você, eu quero apresentar para você um Deus que cura uma doença que para a ciência é incurável. Você já tentou de todas as suas formas. Deu certo? Ele abaixou a cabeça e falou: não, pastor. Eu falei: então deixa Deus fazer.
Vamos lá para dentro. E esse menino, ele saiu agora faz pouco tempo, acho que faz umas 2 semanas, crendo num Jesus que vai curá-lo. Amém? Então, essa é a fé. A fé racional é aquela que você tem a certeza do resultado. É a fé que nos move a vir para o culto todos os dias. Você entendeu que você necessita de cultuar. Mas a fé irracional, ela é loucura para os homens. Ela é loucura para os homens. A fé sobrenatural, que move o sobrenatural, é loucura. É você ver o pé de uma pessoa que tinha o pé encurtado, ele ser restaurado. É você ver vidas serem restauradas. A fé que alcança o sobrenatural é você saber que aqueles meninos vão sair dali e vão se internar em Jesus. Porque eles entenderam que só Jesus pode fazer o sobrenatural na vida deles. E o que Deus traz para nós nessa noite é a fé sobrenatural, a nossa fé para nós vivermos 12 meses de coisas novas, de realizações. Nós precisamos viver na fé sobrenatural, não só na fé racional. Na fé racional, você vai trabalhar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, até dezembro, e você sabe exatamente quanto você vai receber. Na fé sobrenatural, você vai conquistar coisas que o teu dinheiro, o teu salário não conquistaria. Essa é a fé sobrenatural. É você estar fazendo um tratamento e você saber que no final do tratamento vai ter um alívio paliativo de um câncer, mas a fé sobrenatural. Alguém vai impor as mãos, o Senhor vai descer dos céus, vai te visitar e vai te curar. Glória a Deus, aleluia. Coisas que as pessoas não entendem. Vocês viram meu neto tocando bateria? Você sabe qual era o diagnóstico dele com 2 meses e meio? Hidrocefalia. A circunferência da cabeça dele já era absurda. Com 7 para 8 meses, ele recebeu o diagnóstico de que não teria o cerebelo. Então ele não teria nenhuma função cerebral. Mas a igreja estava orando. E a igreja estava crendo no sobrenatural. E eu lembro exatamente o dia que ele nasceu. Ele nasceu num hospital especializado para quem tinha hidrocefalia, um centro cirúrgico pronto para colocar uma drenagem, uma válvula de drenagem no cérebro dele. A gente já sabia que ele não teria função nenhuma cerebral, mas nós cremos na cura, nós cremos na cura. E quando meu genro adentrou aquela sala, saiu daquela sala de cirurgia, que chegou na recepção, onde estavam todos os amigos, onde estava toda a igreja, onde estava toda a família, ele chegou ali com aquele cara de choro, aí ele abriu um sorriso e ele falou aos médicos que ele entendeu o que nós estamos fazendo aqui, porque o meu filho é normal. Essa é a fé sobrenatural. E não dá mais para viver a gente viver a fé racional. Nós precisamos, para ter coisas novas na nossa vida, nós precisamos começar a viver de fé sobrenatural, a fé que move o sobrenatural e não mais a fé racional. Eu quero que você abra lá em Lucas 9, de 12 a 14. Eu quero te dar um exemplo onde Jesus traz essa mesma pregação aos discípulos. 9, de 12 a 14. Muito. 9 aqui. Uma passagem bem conhecida. 5 pães e 2 peixinhos. Então vamos lá.
Eu vou ler do 10 ao 12. Quando os apóstolos retornaram, contaram tudo o que lhes haviam feito. E tomando-os, retirou-se à parte para um lugar deserto pertencente a uma cidade de Betsaida. E as pessoas, sabendo isso, seguiram-no. Presta atenção, Jesus estava no lugar, já tinha feito alguns milagres, algumas coisas, e aí ele pegou os discípulos e quis se retirar. Só que as pessoas fizeram o quê? Foram junto. Vamos continuar. E as pessoas, sabendo isto, seguiram-no. E ele as recebeu. E falava-lhes do reino de Deus. Continuou ensinando sobre o reino. E curava os que necessitavam de cura. Quando o dia começou a declinar, vindo os 12, disseram a ele: despede a multidão, para que, indo para as aldeias e nas regiões ao redor, eles se hospedem e consigam mantimentos, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Presta atenção, havia uma multidão. Jesus recebeu, ensinou sobre a palavra. Amém? Pastor, ensina sobre a palavra? O pastor chegou, né? Vocês ensinam, pastora? Cadê a pastora? Eu não enxergo daqui, gente. Olha lá, pastores. Vocês ensinam sobre a palavra? Prega a palavra? Ai, que bem. Vocês ensinam sobre o reino? Ensina sobre o reino. Vocês são discípulos? Somos. Então vamos ver o que ele diz. Aí os discípulos, quando viram aquela multidão, e a tarde ia caindo, o que ele falou? Ai, Senhor, despede aí o povo, porque eles precisam achar um lugar para se hospedar, eles precisam achar comida para comer, porque a gente não tem nada aqui. Aí o que Jesus fala para eles? Dá o que comer. E eles disseram: nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, exceto se nós formos comprar comida para esse povo. Porque eles eram cerca de 1000 homens, sem contar mulheres e crianças, amém? E ele disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. E assim que eles fizeram assentar, então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu e deu-os, e seus discípulos para colocarem diante da multidão. Jesus já tinha ensinado para os seus discípulos sobre o reino, sobre o plano de salvação, sobre tudo que dizia respeito ao reino, que era prático. Certo? Então, eles já tinham aprendido tudo que era prático, tudo que fazia parte da fé racional. Mas agora Jesus estava ensinando para eles que depois da fé racional, eles precisavam viver a fé sobrenatural. A fé que move o sobrenatural. Então Jesus, depois de ensinar a teoria e a prática, ele precisou trazer aqueles discípulos para romper os limites da fé. A nossa fé, depois que nós conhecemos tudo que se diz respeito à prática, nós precisamos romper para uma fé irracional, uma fé sobrenatural, que move o sobrenatural. Aquela fé que diz lá, que é o fundamento das coisas que esperamos e é a prova do que os nossos olhos não podem alcançar. Mas sabe o que aconteceu ali? O mesmo que acontece comigo e com você todos os dias. Nós sempre olhamos para o que nós não temos. Os discípulos não olhavam para o que eles tinham, eles olhavam para o que eles não tinham. E nós, como cristãos, cometemos este erro. Nós começamos a olhar com a nossa fé racional simplesmente para aquilo que nós temos. Se nós olharmos para aquilo que nós temos, em janeiro do ano que vem, já estou me comprometendo, em janeiro do ano que vem, nós vamos estar vivendo as mesmas coisas. Nós precisamos romper na fé que é a fé
nós já sabemos que nós temos que dizimar, nós já sabemos que nós temos que seguir a Jesus. Nós já sabemos que nós precisamos ler, que nós precisamos orar, que nós precisamos jejuar. Essa é a nossa fé racional. Mas nós precisamos romper em fé sobrenatural. E sabe o que nos limita? O medo. O medo nos leva a duvidar do que Deus pode fazer, porque nós ainda estamos vivendo a nossa fé natural e ainda somos homens naturais. Mas eu quero que você abra lá em 2 Coríntios, e estou terminando, 2,14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem podem conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não dá para nós esperarmos coisas que os nossos olhos não alcançam com a nossa fé natural, olhando para aquilo que nós não temos. Deus nessa noite, Ele chama a mim e a você para sermos espirituais, homens e mulheres espirituais, que vão viver o sobrenatural de Deus em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, maio, junho, até dezembro. Se nós continuarmos vivendo uma fé e sendo homens naturais, com uma fé natural, racional, nós não vamos viver o poder de Deus. Quantas vezes você já viu alguém ressuscitar? Alguém já viu? Levanta a mão. Vou dar outra chance. Meu irmão, mas Jesus ressuscita ou não ressuscita? Quantas vezes você olhou para alguém ressuscitar? Porque você ainda está exercitando a sua fé natural. Eu lembro uma vez que o pastor foi no velório de um amigo, muito amigo nosso. Ele estava lá do lado do caixão e ele de repente ouviu o pastor assim. Deus tinha falado para ele: olha para ressuscitar. Ele olhava para o lado, aquela multidão. Cadê? O máximo que ele fez foi um cochicho. Era só ele e o morto. Quer dizer, o morto não escuta. Era só ele. Porque ele ainda estava vivendo no homem natural. Os discípulos, quando olharam para aquele pão, para aqueles peixes, eles falaram: imagina, eu não posso sustentar uma multidão de 3.000 homens, mais mulheres, mais crianças, com esse pouquinho aqui que eu tenho. E muitas vezes nós não vamos viver aquilo que nós precisamos viver em Cristo Jesus, porque nós estamos olhando para as circunstâncias que nós temos, deixando o medo tomar conta das nossas vidas e deixando de viver a fé sobrenatural, que não está, o poder não está em nós, o poder está em Deus. E se você quer viver um ano de 2026 diferente, você vai ter que fazer uma metamorfose na sua fé. Você vai ter que deixar de usar a sua fé racional e começar a viver o sobrenatural de Deus. Amém. Glória a Deus. E eu quero que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos. E eu vou fazer algo que eu não sei se é normal aqui, nem sei se o pastor autoriza, mas também ele falou que não ia estar, eu ia fazer a festa, mas ele chegou. Então eu vou fazer do mesmo jeito. Depois, se ele achar ruim, a gente conversa lá fora. Ele não paga o hotel e eu pago do meu bolso, tudo bem. A gente perde a amizade. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Meu amado, em nome de Jesus, o que você tem buscado para 2026?
área da sua vida você precisa de um sobrenatural. Deus está te chamando nessa noite para viver o sobrenatural do Senhor. E eu não preciso saber qual é essa área. Se você precisa viver o sobrenatural de Deus na sua área financeira, se você precisa viver o sobrenatural de Deus na sua área ministerial, se você precisa do sobrenatural de Deus no seu casamento, eu não sei em que área da sua vida você precisa viver o sobrenatural de Deus, mas Deus diz para você nessa noite: se você abandonar a sua fé racional e junto com ela transformar essa tua fé no sobrenatural, você só vai ter que fazer 1%, porque o 99% quem vai fazer sou eu. E eu quero dizer para você, inclusive Deus está me dizendo aqui, que tem pessoas, inclusive, que na área de dízimos, não tem vivido o sobrenatural com Deus, porque não tem crido. Porque se você escutar a mídia lá fora, você não vai dizimar nunca. Se você escutar o que o vizinho, o que o outro fala, você não vai dizimar nunca. Mas Deus está dizendo para você nesta noite, eu não sei quem é, não importa. Se você quiser viver o sobrenatural, você vai ter que se levantar como um homem, como uma mulher dizimista dessa casa, porque eu vou fazer o sobrenatural na tua vida financeira. Só eu posso fazer aquilo que os teus olhos não alcançam. Só eu posso trazer ao real aquilo que já está ganho nas regiões celestiais. Eu não sei se é a cura de uma doença, se é alguém que você tem querido alcançar para Jesus. Eu não sei se é teu relacionamento, eu não sei se é tua área financeira, mas eu quero pedir para você, se você nessa noite entendeu que do jeito que está, não dá mais para viver uma fé natural, você vai ter que viver o sobrenatural. Eu quero que você, sem problema nenhum, não ligue para quem está olhando, porque não está ninguém olhando, é para estar de olho fechado. Você levanta do seu lugar, vem aqui na frente, porque eu quero derramar sobre a sua vida uma unção que vai trazer você a viver o sobrenatural de Deus nesse ano de 2026. E se esse é você, pode vir para cá. Eu quero pedir para alguém do louvor ir fazendo um barulhinho aqui nesse violão, alguma coisa assim, amém? Sem medo, meu amado. O que você tem esperado? Vem para cá, querida. O pastor não está vendo. Se não é comum, não liga, o pastor Tony vai entender. Em nome de Jesus. Eu quero que você vai colocando a sua mão assim, ó, em posição de recebimento. O Senhor vai derramar sobre a sua vida uma fé sobrenatural. A sua vida está mudando, meu amado. Não dá mais para achar que você vive ao culto, você orando, jejuando. Isso é fé prática. Nós aprendemos que isso é certo. Você precisa viver o sobrenatural de Deus. Oi, balabasta, e eita, pai. Pastor, posso orar pela pessoal?
momento, eu gosto de contar. Teve um momento da minha separação, um dia, eu morava num lugar muito perigoso e muito bem frequentado por travestis, por prostitutas. Então era um lugar muito perigoso, uma avenida muito perigosa. E eu lembro, num dia na minha madrugada, acordada de depressão, rodeada pelo espírito de morte, eu lembro exatamente, eu mesma, assim como vocês estão vendo, andando na calçada, procurando bituca de cigarro para fumar. E eu passei muitas situações parecidas com essa na minha depressão. Mas eu sou um milagre vivo do Senhor. Os olhos do Senhor para aquilo que o Senhor podia fazer através da minha vida. Ele me restaurou e Ele me deu coisas inimagináveis. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso. E eu tenho certeza que no próximo janeiro o pastor vai ter que reservar um desses dias somente para testemunhos de coisas sobrenaturais que vocês vão viver em Jesus. Amém? Se coloque de pé. Pastor, eu queria que eu e o pastor orasse por você e para a pastora. Podemos orar? Nós vamos orar como amigos. Porque quando eu separei essa palavra para trazer, eu não imaginava que nós conversaríamos tantas coisas nesse tempo. Deus tem preparado para vocês o sobrenatural. Em nome de Jesus. Você estende a sua mão para cá em nome de Jesus.
noite. Que a paz seja com todos. Amém? Queria agradecer mais uma vez a visitação do Espírito Santo que Deus tem feito ao longo desses dias. E nós estamos hoje apenas no quarto dia, tem grandes coisas ainda. Só queria passar alguns recados rápidos. Domingo nós temos 2 cultos, então para a gente não poder fugir muito da nossa programação, até porque tem muitas pessoas que não estão nos 12 dias, mas vêm já cultuar aos domingos. Então amanhã, às 9 da manhã, nós vamos receber o pastor Rogério Araújo, esse aqui do meio, ele que é pastor auxiliar da nossa igreja no bairro Vila Sônia, é um homem de Deus, já esteve em outras oportunidades pregando aqui, e vai ser boca de Deus para as nossas vidas. À noite, às 7 horas, eu estarei aqui trazendo uma mensagem. Agora, se você quer viver o sobrenatural de Deus, eu aprendi uma coisa: aqueles que conseguem viver o sobrenatural de Deus e aqueles que fazem a mais, sim ou não? Amém. Se você quiser viver um pouco a mais o sobrenatural de Deus, eu se eu fosse você, eu me esforçaria, porque eu vou fazer isso. Eu vou estar aqui às 9 e às 7 da noite. Mas você fala, eu não vou conseguir. Você escolhe de manhã ou à noite. Tanto um quanto o outro, eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Queria mais uma vez agradecer aqui pastor Renato, pastora Mônica. A gente falou pouco, mas talvez algumas pessoas que são mais próximas, que vieram já da outra igreja com a gente, conhecem um pouco da história que a gente tem, principalmente com o genro dele, o pastor Show, que faleceu em agosto. E foi assim uma perda assim, repentina, morreu, infartou, depois de estar ali numa reunião de homens ali na igreja de São Bernardo, e jogando bola, ele teve ali um infarto fulminante. Foi difícil, a gente não acreditava, eu imagino que eles passaram, estavam mais próximos, enfim, mas Deus sabe de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Choco nos ensinou, né? Estamos juntos até depois do fim. E esse presente que ele nos deu de conhecer essa família abençoada aqui, que é a família da pastora Bruna, que não pôde estar aqui essa vez, ela veio em novembro, participou com a gente, mas esse casal maravilhoso. E eu tive o privilégio de ontem e hoje receber o melhor de Deus com vocês. Sentado à mesa, conversando. E é isso que Deus faz. Eu tenho certeza que se você tem essa oportunidade, essa comunhão, é isso que a igreja faz. Ele é vivo, o Espírito Santo, ele é poderoso para fazer mais do que a gente pensa ou imagina. E isso é de Deus, o que a pastora falou, porque Deus tem me visitado muito falando sobre o novo tempo. E quando eu falo novo tempo, eu falo novo tempo na minha vida. E como que eu estou nessa igreja, eu acredito que também isso transborda para essa igreja. Novo tempo no meu ministério. Eu nunca tive tão assim aquecido, com uma chama que vem incendiando a cada dia que passa, e Deus trazendo de novo coisas que eu vivi no início da minha conversão, coisas Deus me visitando à noite, me dando palavras, me dando direções. Então eu creio que é um novo tempo que Deus está trazendo para as nossas vidas, e se você estiver junto, você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Amém? Rapidinho para a gente matar 2 coelhos numa cajadada só, coloque-se de pé, pegue o seu pedido de oração. Eu já vou fazer oração pelos pedidos. Quem faz aniversário no mês de abril? Pastor Renato? Mais alguém faz aniversário no mês de abril? Aniversário do pastor Renato e aniversário de casamento. Eu vou pedir para um diácono vir aqui à frente, por favor. Quem mais? A Mara também faz? Quem mais? Marquinhos também faz? O velho. O velho conta. Meu sogro. Mais alguém faz aniversário? Então, você que faz aniversário no mês de abril, seja de vida ou de casamento, coloque as mãos no coração e vou orar por você. Pai, abençoe esse homem, essa mulher que no mês de abril deste ano completarão mais um ano de vida, e aqueles que também completarão mais um ano de matrimônio. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, meu Pai, com as mais ricas bênçãos sobre suas vidas, dando saúde, paz, prosperidade e vida longa em nome de Jesus. Assim nós cremos. Você que crê e recebe, diga: eu creio e recebo em nome de Jesus. Vou pedir para a pastora ficar aqui do lado esquerdo, como a gente tem feito. Agora nós vamos orar pelo seu pedido de oração e vamos consagrar o mês de abril. Terminando, eu dou a bênção apostólica, o louvor faz um cântico, você coloca o seu pedido de oração aqui, você do meu lado direito.
Você vem pelo corredor central, sai pelas laterais. Do lado esquerdo, vem aqui com a pastora, vem pelo corredor central, sai pelas laterais. Segure com fé o seu pedido de oração. Pai amado, Pai querido, nós apresentamos esses pedaços de papéis, mas que ali estão sonhos, desejos, vontades, gritos de socorro, Pai. Mas o Senhor conhece a necessidade de cada um, e eu creio que em nome de Jesus, cada um deles, meu Deus, estará ali aos pés da cruz. E eu creio que o Senhor, na tua vontade, no teu tempo, vai realizar aquilo que essas pessoas estão almejando. E para isso é necessário um processo. E Deus, Ele diz para você nessa noite: eu vou fazer, mas antes eu preciso operar em ti. Então, para você conquistar, Deus vai trabalhar em você, mas você vai receber aquilo que você está determinando, em nome de Jesus. Consagramos o mês de abril, e que seja abençoado em nome de Jesus. Levante a mão direita para o alto, com o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos, até amanhã. Boas noites.